Bom dia no Bostil. Entre os pobres, analfabetos e desinformados, estamos todos vivendo no Bostil. Com cara de burros, vivendo num sistema totalmente hipócrita, que quando algo acontece de um lado, eles reclamam e falam que aquilo lá não pode, quando acontece do outro, eles são a favor. Quando o governo era Bolsonaro, o dólar numa pandemia chegou a R$ 5, era inconcebível, era algo totalmente inconcebível, era culpa do presidente e do governo. E hoje nós vamos começar falando do assunto do dia, que é justamente o dólar hoje. Então, tá aqui para vocês o dólar hoje, tá? No dia de Natal, para todos nós conferirmos, ó, dei um atualizar para vocês verem. Então, tá aqui para vocês no dia de Natal, às 10h19 da manhã, nós temos o dólar hoje a 6,38 e há algumas semanas estabilizado acima de R$ 6. Ué, mas na época do presidente Bolsonaro, numa pandemia, o dólar a R$ 5 era inconcebível. E agora no governo do amor, o dólar a 6,38 é bom. Então nós vemos uma hipocrisia desses jornais de esquerda, Globo, igual Mira Leitão, que tudo que é errado ela fala como isso é bom, tentando passar o paninho, mas nós brasileiros não vivemos de pano passado, nós vivemos de realidade. E a realidade hoje é: aqueles que votaram pensando na picanha e na cerveja, hoje nem abóbora vão poder estar comprando. Então, se vocês olharem na época de um governo, a pandemia, onde a picanha chegou a 30, R$ 35 e as pessoas falaram que era um absurdo, hoje ela é 70, 80. Eu estou falando aqui. Mas aqui a carne é infinitamente mais barata do que muitos lugares que a gente sabe aí, que a picanha chega a 120, 150. Então, as pessoas têm uma disparidade muito grande quando querem falar de uma coisa e de outra. Inclusive, o nosso querido vice-presidente conseguiu falar que a essência do pacote fiscal foi aprovada e vai zerar o déficit. Gente, essência é o cheiro. E esse pacote já era ruim inteiro. Imagina só a essência dele. Nunca que vai zerar déficit de nada. O governo não está preocupado em zerar déficit. O arcabouço não foi feito para zerar déficit. Foi feito para gastar. Todo mundo sabe disso. Mas as pessoas achavam que gastando mais ia deixar as pessoas felizes. Não, vai aumentar a inflação. Você não pode implantar dinheiro na sociedade. Dinheiro tem custos. E quando você implanta dinheiro, que é imprimir dinheiro, sem suprir o valor daquele dinheiro, você vai gerar um negócio chamado inflação. E qualquer idiota que já viveu na época de inflação sabe como é. Ainda mais nós brasileiros, acima de 40 anos, nós pegamos o plano errado do Sarney, que fez aquela cagada no Brasil, tá? Nós pegamos a época das conversões de moeda, cortes de números na moeda, cortes de zeros. Cara, a gente já viu inflação antes. Daqui a pouco um dólar vai ser R$ 10. Vão fazer o quê? Cortar um zero para virar um real, igual já fizeram. Então vai se transformar de real para o real novo, igual já foi de cruzado para cruzado novo e de cruzado novo para cruzado de novo, depois para cruzeiro. Então, vocês vão voltar a épocas perdidas, a anos perdidos por causa de falácias. E vocês que fizeram o L gostoso têm que aprender a aguentar as consequências e agora pensar direito. Não é nem 2026, é antes. É já pensar nas políticas antes. É ver que esses 2 anos, tudo que aconteceu nesses 2 anos foi só coisas horríveis para o Brasil. Taxa de blusinha, taxa de importados, o dólar lá em cima. Em pandemia, nós estávamos com índices melhores, o governo foi entregue com índices positivos. E hoje a nossa moeda é uma moeda de escárnio. Todo mundo de fora do Brasil está fazendo o quê? Recolhendo o dinheiro deles, por isso que o dólar tá caro. O Banco Central gastando nossas reservas para tentar segurar o dólar
E o dólar está lá em cima. E aí vem a Globo News falando um monte de bosta e as pessoas vão acreditar. Por isso que o nome do nosso canal é Bom Dia no Bostil. E as pessoas acreditam com cara de burros. Tá na hora de acordar, gente. Outra coisa é o pessoal do Centrão, do MBL, dessas coisas assim, eles apoiaram o Lula. Eles apoiam picolé de chuchu, eles apoiam qualquer um que não é o Bolsonaro. Mas aí, ó, é parte deles também. Eles têm total responsabilidade nesse governo, porque eles ajudaram a eleger esse governo. Gente, abram os olhos. Não fiquem no bostil. Vamos transformar a nossa pátria no nosso país novamente. Aprender a votar, democracia real, essas coisas malucas que vem acontecendo no nosso judiciário, totalmente contra a lei. E é a lei interpretativa, não é a lei escrita. Então, gente, abram os olhos. Bom dia no Bostil. Vocês veem que o Lula, eu gosto muito do canal do Ancaps, do Peter. Ele chega no terceiro mandato sem a marca clara do governo. É lógico que ele não tem marca clara. Porque a marca clara do governo ele não quer mostrar. Qual foi a marca clara do governo Lula? Taxação, desvalorização da moeda, um país quebrando, onde ele já estaria agora ressurgindo, igual as outras economias do mundo, e as economias que estão em baixa já estão começando a subir. Eu vi aí um economista falando que volta Temer e tal, tal, tal. Por quê? Porque ganhou muito dinheiro na época do Temer. Que a gente estava saindo de uma crise e recuperando o país. Agora, a gente precisa de um Temer, na visão desse economista, pensando na mesma coisa. Pega um país quebrado e vão recuperar um país que eu vou ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro, eu vou investir. Não. Como país, a gente precisa mais do que isso. Não é só investidor especulativo. A gente precisa de gente que ajude o país a crescer. E nesse caso, o governo do PT nunca quis o crescimento do país. E o senhor Luiz Inácio Lula da Silva não está trabalhando para isso. Nós não estamos vendo um governo e um país crescendo. Nós estamos vendo um país sucateado, um país sendo entregue à corrupção novamente, os órgãos do governo que já estavam dando lucro totalmente agora dando prejuízo, como sempre foi em governos passados. A gente só teve um governo de direita no Brasil em todos esses anos de democracia, que foi justamente o governo Bolsonaro, porque até o que a esquerda chama de ditadura militar era uma ditadura de esquerda, porque ela fazia as coisas de esquerda, era uma ditadura populista, era uma ditadura monopolista, que seguia todos os preceitos de esquerda, não era de direita. O nosso governo de direita foi abençoado em fazer um país crescer numa época que a gente estaria na merda. Imaginem, gente, um Lula na pandemia. Nosso país está na merda, destruído. Destruído. Por quê? Se o cara fora de uma pandemia já faz isso com o Brasil, é pior do que uma pandemia. Imagina ele gerenciando a pandemia. Não sejam hipócritas, tá, gente? Então, abram os olhos e bom dia no Bostil. Lembrem de deixar o like aí no vídeo, assinar o canal, curta, comenta e compartilha. E a gente vai estar sempre aí trazendo matérias, falando sobre algumas coisas, comentando sobre algumas coisas. E nos próximos vídeos eu vou deixar os links das matérias referenciadas do assunto. Tamo junto sempre. Até o próximo vídeo. Bom dia no Bostil.